Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e de reflexão da nossa querida Casa da Paz. Na noite de hoje, vamos continuar a série de palestras sobre o perdão. Na noite de hoje, o nosso tema é as consequências do não perdão. E esse estudo e essa reflexão, quem vai fazer conosco é a nossa irmã Olímpia Maria dos Santos. A nossa irmã Olímpia, ela frequenta o Centro Espírita Joana d'Arc, que fica na cidade de Valença.
para que a gente possa iniciar a nossa harmonização, nós escolhemos uma página do livro Palavras de Vida Eterna. Ele é pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página que nós escolhemos é a lição número 61. Ela é intitulada Perdão, Remédio Santo. E inicia com uma frase que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz a seguinte, a frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel conversa conosco. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agente calmantes para a dor, sedativo para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas de despreocupação em favor da cura, é natural que nos acharques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaça as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, com a leitura, essa leitura maravilhosa de Emmanuel, vamos elevar, Convidamos a todos que queiram elevar conosco os seus pensamentos, os seus melhores sentimentos a Jesus, em gratidão pelo dia de hoje, em gratidão por mais essa oportunidade na nossa caminhada de aprendizado, de reflexão. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, reunidos em Teu nome, para mais essa oportunidade, Senhor, de aprendizado, de reflexão. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Ilumina, Mestre querido, a nossa irmã Olímpia, que fará o estudo da noite de hoje. Que as suas palavras, Senhor, tenham uma feliz aceitação em nossos corações. Que a Tua luz, Mestre querido, continue a iluminar a todas as mentes e a todos os corações. Te pedimos, Senhor, que possa continuar a nos envolver e envolver os nossos lares, como te pedimos, Senhor, que envolva o nosso planeta querido. Que o nosso planeta possa ser abençoado, amparado e envolvido, Senhor. Como te pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas. E assim, Mestre querido, pedindo a Tua proteção, a Tua luz, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos todos nós juntos assistir o estudo da nossa irmã Olímpia. Um bom estudo para todos nós. Queridos irmãos da Casa Espírita, Casa da Paz, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez com esta oportunidade de fazermos reflexões
em torno do Evangelho de Jesus. E à medida que nós vamos mantendo contato com as letras sagradas deixadas pelo grande Mestre, nós vamos compreendendo que elas são um tesouro que nos escondem o segredo da felicidade verdadeira. E na noite de hoje, nós vamos tecer algumas reflexões em torno de um desses temas tão necessários para que nós possamos dar passos mais consistentes no caminho do progresso. É a questão do perdão. A nossa alma, ela ainda está encravada no seu processo de aprendizado, porque ela se detém nos pedrouços do não perdão. E como base para fazermos estas trocas de ideias, temos um texto, precisamente o capítulo 4 do livro O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, em seu capítulo 4, as consequências do não perdão. Nós vamos lendo alguns trechos, vamos comentando e interpretando de acordo com a nossa percepção, com o nosso olhar. O texto é muito claro. E quando Alberto Almeida nos apresenta as consequências do não perdão, ele nos faz refletir, ele nos faz pensar, porque é fundamental nós nos empenharmos para vencer essas pedras de ressentimentos, de ódios, de desejos de vingança que entravam o nosso percurso em direção a paisagens mais leves, mais produtivas e mais felizes. E nesse capítulo 4, nós encontramos uma epígrafe retirada do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que diz: e nenhum deles, pardais, cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, vós valeis muito mais do que os pardais. Ou melhor, vós valeis mais do que muitos pardais. No sentido de nós sermos alertados de que nós não caminhamos na vida à revelia de leis, como se nós fôssemos órfãos, como se os nossos atos pudessem passar despercebidos, como se as leis da vida elas se autoguiassem, elas se gerenciassem sem uma lei superior que tudo encaminha. Nesta passagem do Evangelho, nós somos alertados, nós somos levados a aprender que todas as nossas ações, elas estão subordinadas a leis imutáveis de causas e consequências. Dessa forma, nada se perde, nada fica escondido sem que a luz acabe por trazer esse acontecimento para esclarecimento. E nenhum deles, pardais, cairá sobre a terra
nós devemos ter o entendimento de que tudo o que nós realizamos se voltará para nós, a nosso favor ou contra nós, subordinados todos sempre à infinita misericórdia do nosso Pai, mas também à sua justiça. O capítulo 4, ele começa nos dizendo que a física moderna, quando apresenta seus estudos sobre a natureza da matéria e o conceito de campo, vai se aproximando do que o Espiritismo ensina por meio dos seus estudos sobre o espírito e os fluidos. Quando nós temos aqui um texto que fala em física moderna, que aproxima os estudos da ciência com o Espiritismo, nós trazemos aí uma das grandes alavancas que o Espiritismo representa na nossa vida. Tradicionalmente falando, se nós voltamos no tempo, a religião, ela era predominante. A religião, ela dava as ordens. Se voltarmos ao nosso passado, um passado relativamente próximo, como a Idade Média, ela esteve toda subordinada aos princípios da Igreja. É o período teocêntrico. Era a religião que ditava as ordens. Mas essa religião, hoje visitada com as lentes do tempo presente, ela deixou sequelas muito graves na humanidade. E com certeza essa religião, ela se apresenta em muitos pontos afastada dos desígnios superiores. Essa religião foi depois, na esteira do tempo, quando nós vamos adentrando o século XVI, o século XVII, ela foi sendo substituída pela ciência. E a ciência, ela foi, por várias décadas, ela seria a substituta da religião. Porque aquela religião, ela não mais atendia ao pensamento racional que se estendia sobre a humanidade. Então a ciência, ela seria o novo Deus. Mas a ciência, com toda a sua racionalidade, com os seus experimentos, ela também sozinha, ela não deu conta de resolver as angústias, os anseios de paz. Então a ciência, com tantas conquistas que ela trazia, ela se deparava com misérias, com dores, com sofrimentos, com exclusões que caracterizam ainda o nosso planeta. E a ciência, ela se apresentava dessa forma também como capenga. E a doutrina espírita, ela surge no século XIX, sustentando esses dois pilares, a religião e a ciência. Essas duas bases fundamentais para o progresso da humanidade, a ciência, a razão, a forma lógica, essa capacidade de podermos penetrar no entendimento dessa natureza tão rica, tão bela. E ao mesmo tempo, essa ciência, ela é iluminada pelos conhecimentos
superiores e inesgotáveis da religião. Então, quando nós temos aqui a física moderna sustentando o início deste texto, nós temos exatamente a diretriz que caracteriza a doutrina dos espíritos, a ciência. Então, o perdão nesse livro, ele é explicado à luz da ciência. De que forma, racionalmente falando, o perdão é fundamental para que nós possamos evoluir de forma mais saudável. De que forma o perdão ele é caminho indispensável para que nós possamos varar outros caminhos onde essas dores que ainda pesam tanto na humanidade tenham sido deixadas para trás. Então, aqui continuando o texto, a física moderna, quando apresenta seus estudos sobre a natureza da matéria e o conceito de campo, vai se aproximando do que o Espiritismo ensina por meio dos seus estudos sobre o espírito dos fluidos. O conceito tradicional de matéria, ele vai sendo alargado, porque a matéria, tanto sob o olhar da física moderna, quanto sob o olhar da doutrina espírita, anterior a esse conceito que a física moderna traz, a matéria existe vamos dizer, em dimensões, em estados, segundo Allan Kardec nos traz, refletindo o pensamento dos espíritos superiores, existem estados que nós não podemos apreender. Nesse aspecto, comprovando isso, há um trecho que está no livro A Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, que diz: a matéria existem estados que ignorais. O que chamais molécula, longe ainda está da molécula primitiva. O que vos parece vazio está ocupado por matéria que vos escapa aos sentidos e aos instrumentos. E dando continuidade, valendo-se exatamente desses estudos, o texto diz: para além do conceito de campo ensejado pela física moderna, o Espiritismo revela a atmosfera fluídica formada a partir dos fluidos irradiados pelo Espírito, através do seu corpo espiritual, o perispírito, afetando o corpo material concreto e seu ambiente existencial. Não existe vazio em parte alguma. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal e o tempo todo manipulamos esses fluidos, conscientemente ou não. E a questão que se apresenta é: qual é a qualidade dos fluidos que nós manipulamos? Diz aqui que o Espiritismo revela a atmosfera fluídica a partir dos fluidos irradiados
e no espírito, através do seu corpo espiritual, o perispírito, afetando o corpo material concreto e seu ambiente existencial. Somos espíritos. O espírito, ele é o responsável pelas diretrizes que damos à nossa existência. O espírito, ele administra o caminho pelo qual percorremos. E o conhecimento desse fato, ele vai gradativamente nos proporcionando mais possibilidades de gerenciarmos esse percurso com mais acertos. Quanto mais nós vamos nos apropriando de que somos espíritos e no espírito o espírito é a sede, o espírito dita o endereço, ele esboça a nossa existência. À medida que nós vamos nos apropriando, nós temos mais possibilidades de ir aparando as arestas que muitas vezes ferem e que nós atribuímos a fatos externos. O espírito, ele irradia de acordo com a qualidade do pensamento, ele produz um campo energético que se transfere, que se, vamos como se fosse um mata-borrão para o perispírito e do perispírito para o corpo. Num processo inextricável, quer dizer, não tem como nós camuflarmos, como nós enganarmos. O nosso corpo, ele acaba sendo reflexo do que a matriz enredou, do enredo escrito, protagonizado pelo Espírito. E aí nós vamos compreendendo como é que funciona o não perdão, como é que ódios, ressentimentos, todos esses sentimentos doentes, cuja matriz é o Espírito, como é que eles se refletem em nós. Os fluidos traduzem de modo fiel como estamos interiormente no cultivo dos nossos pensamentos e sentimentos, descrevendo assim nossa realidade mais recôndita, mais íntima. Vamos voltar. Os fluidos traduzem de modo fiel como estamos interiormente no cultivo dos nossos pensamentos e sentimentos, descrevendo assim nossa realidade mais recôndita, mais íntima. Pensamentos ocultos, vivências interiores não reveladas, ressentimentos acalentados, mágoas cozinhadas, retidas, elas se refletem no nosso corpo. Diz Kardec, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados
das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-os pela pureza ou impureza dos sentimentos. O pensamento é um atributo do Espírito e é o pensamento que dita, é o pensamento que escreve o roteiro, a história da nossa vida. Se o nosso pensamento está impregnado, se está encharcado de dores, porque a mágoa e o ressentimento, eles são dores. Se o pensamento, ele cultiva essas dores, os fluidos que essas dores envolvem, são fluidos que vão se tornando deletérios, doentes, são fluidos que vão enfermando o ser que os cultiva. E é muito importante que nós estudemos isso, porque no futuro, mais do que tratar as consequências da doença, nós trataremos as causas. Para alguém que está adormecido no mar de mágoas, para alguém que está no sono do ódio, não há remédio que possa curar as doenças do corpo, porque elas serão curas temporárias, porque o Espírito permanece em nós. Nós já encontramos nas obras iluminadas de André Luiz informações que nos indicam que quem precisa ser tratado ou o que precisa ser tratado quando o corpo enferma é o espírito. E aqui diz, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes a propriedade. É o pensamento. E se nós cristalizamos e nós conhecemos tantas histórias de cristalização de mágoas, e aí o processo evolutivo ele fica paralisado, porque os passos se tornam pesados, o ser não consegue alçar o voo em busca de outras experiências. O não perdão, essa parada no ressentimento, ele está atrelado, ele está junto também a uma percepção tacanha da vida. Tacanha no sentido de que numa possibilidade de uma perda de um afeto, alguém, entre aspas, perdeu o seu afeto. Pensemos aqui em termos de um casal, ou o cônjuge ou a cônjuge bandeou-se para um outro relacionamento. E a pessoa vai
respeitados os primeiros amados, que são naturais. Houve uma mudança brusca, o ser ele foi pego muitas vezes de surpresa. Então, considerando-se que são naturais e aceitáveis, né? A pessoa fica sem chão no início, mas acalentar isso por muitos anos traduz a ideia de que a vida não nos oferece a possibilidade da renovação. O não perdão, ele está ligado a um olhar fechado que só percebe aquela situação. E nós nos esquecemos, e nós nos incluímos nessas ocorrências que o universo de Deus, ele é infinito e inesgotável. Se alguma coisa não deu certo aqui, há possibilidade de recomeçar ali. A vida, ela nos oferece tantos campos. Quando às vezes nós estamos no diálogo nas nossas reuniões de desobsessão, e um dos motivos mais ferrenhos dos processos obsessivos são as vinganças, o não perdão. E quando os amigos, os irmãos chegam, eles perguntam, você está querendo que eu perdoe? Você sabe o que eu perdi? Você sabe o que ele me tirou? E aquele ser, ele passou por dores, ele foi muitas vezes tripudiado naquilo que ele tinha de mais puro em seus sentimentos, aquilo que ele acalentava. Mas muitas vezes ele está preso àquilo há séculos. E às vezes ele pergunta: você está querendo que eu perdoe? E nós respondemos, seguindo as orientações da doutrina, nós estamos convidando você, meu irmão e irmã, a buscar outros caminhos, onde você possa se libertar, onde você possa encontrar o caminho para você ser feliz. Porque o não perdão, ele é uma prisão, ele aprisiona o ser. O ser, ele vai ficando cravejado de balas. Quando Jesus, nos seus ensinos incomparáveis, nos recomenda que nós perdoemos não 70 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, Jesus está exatamente nos mostrando que essa é uma das lições, porque o 70 vezes, 7 vezes, recomecemos tantas vezes, quantas forem necessárias, mas não estacionemos a caminhada, porque essa é sempre a alternativa mais dolorosa. Porque os olhos, eles mergulham na nuvem e perdem a oportunidade de continuar a caminhar e encontrar o sol que brilha mais adiante. Por isso, quando nós encontramos nesse texto
interpretado aqui pelo nosso irmão Alberto Almeida, interpretado de uma forma atualizada de acordo com a ciência. Quando nós encontramos essa lição, nós estamos recebendo um receituário para a saúde da nossa alma e, por consequência, do nosso corpo físico. Porque nós não vamos sair daqui, não vamos sair, vamos assim, dos percalços da nossa consciência, enquanto nós não aprendermos a aprender com o que não deu certo, ou de nossa parte, ou da parte do outro em relação a nós. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades. Essa palavra, modificar-lhes a propriedade, ela deve ficar bem gravada em nós, modificar-lhes para melhor ou modificar-lhes para pior. Desta forma, nós temos a chave para nós abrirmos a porta, ainda que tenhamos que fazer esforços para sairmos do buraco ou da prisão, onde muitas vezes nós nos permitimos adentrar, ou de forma, ou pela ignorância, ou pela permanência na revolta. Sob o ponto de vista moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia. Mas também de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. Correspondentes, então, nós já sabemos, sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, de orgulho, de egoísmo. Se são sentimentos danosos, eles nos engessam, eles criam módulos correspondentes às suas bases. Mas se são sentimentos de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, eles trazem também fluidos correspondentes. O perispírito a seu turno reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. O perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, quem alimenta o ódio, ele é o instrumento mais próximo a refletir aquele ódio. Quem está alimentando ódio, ele pensa em alguém, e se aquele alguém estiver na mesma faixa vibratória, absorve aquelas energias deletérias e vai sofrer o efeito. Isso pode acontecer de encarnado para encarnado. Às vezes, alguém passou por uma situação
situação se sentiu ofendido, guarda, absorve, engaveta aquele mal-estar. E aquela situação, ela é transmutada em sentimento de ódio. E a pessoa mira aquele ódio como se fosse uma metralhadora. Depende da força. O ódio, ele tem intensidades, ele tem matizes, ele mira o outro, que ele julga o causador daquele mal. Ele mira, e se o outro estiver naquela faixa vibratória, se ele não tiver um escudo moral, se ele se sentir culpado, ele, como uma esponja, ele perde aquelas energias. Acontece de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Nós conhecemos certa vez um filho, o pai já tinha desencarnado, ele guardava um ódio do pai, que ele atribuía às dificuldades financeiras pelas quais ele passava, e as atribuía ao pai. Ele tinha dificuldade de perdoar, então ele sustentava, ele alimentava aquele ódio ao pai que já estava do outro lado. Então, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, que é muito comum, o espírito vai. Por isso nós vamos encontrar no Evangelho de que nós julgamos, muitas vezes nós julgamos que o desencarne, a morte de alguém nos livra do inimigo. O Evangelho esclarece que muito ao contrário, porque livra o corpo, aquele espírito, ele tem mais liberdade para atuar sobre aquele que ele considera o seu inimigo. Por isso, nós vamos encontrar aqui, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Vejamos como é que nós encontramos na doutrina espírita explicações lógicas, racionais, que nos convidam a fazermos os esforços possíveis para vencermos esses sentimentos, muitas vezes instalados, outras vezes já cristalizados, o que demanda mais tempo, mais força de vontade e, se necessário, até o auxílio de profissionais, de pessoas que estudaram para isso, que têm, instrumentos que nos auxiliam para que nós aprendamos a nos auto-observar e também saibamos ver por que nós nos deixamos afetar tão
E o texto diz: o perdão, por este nível de expressão, fala da dinâmica interna do nosso ser, afetando mormente pela propriedade espiritual de irradiação, absorção. Estou irradiando, está irradiando energias salutares. O corpo, ele recebe essas energias salutares. Alguém está irradiando energias salutares para o outro. O outro, ele absorve, mas o contrário também é real. Aqueles com quem nos enredamos na teia dos remorsos e ou rancores, de tal jeito que podemos ser percebidos pelo outro, considerando a lei de sintonia. E a lei de sintonia, ela vai muito além das considerações físicas, das distâncias. A sintonia, o pensamento, tanto o pensamento de bem quanto o pensamento do mal, eles não têm distâncias. Eles chegam ao alvo e nunca erram, porque é lei da natureza. Por isso, quando nós vimos lá no princípio que nenhum cabelo cai nenhum cabelo cai sem que o Pai sai, porque as leis da vida, elas são perfeitas, elas são, vamos dizer assim, elas incorruptíveis. O bem gera o bem, o mal gera o mal. E quanto mais nós vamos adquirindo essa possibilidade de mudarmos o mal em bem, vejamos que coisa muito mais produtiva, maravilhosa, aconteceu algo aparentemente não saudável, mas aquele algo não saudável, aparentemente, ele adquire pela capacidade de interagir com o mais alto, ele adquire um cunho de lição iluminativa para o nosso caminho. Nós nos lembramos de uma história narrada por Richard Simonetti, que fala de um casal que vivia uma felicidade relativa. Dentro dessa felicidade possível na terra, eles gozavam, eles perguntavam o bem-estar. Marido, esposa, um filho, que coroava aquela união. Era uma dessas uniões afins. E eles, o trabalho, a família, eles viviam numa espécie de recanto, um pequeno paraíso, até que o filho subitamente adoece e, apesar de todos os recursos buscados para tratá-lo, não foi possível salvá-lo. Então o menino desencarna em tenra idade. E os pais, depois dos sofrimentos, das lágrimas naturais, eles fizeram as pazes com a vida. Eles não se voltaram contra a vida. Eles não se encheram de mágoas e ressentimentos.
Eles buscaram em outras crianças que não tinham lares, eles buscaram espaço para que pudessem canalizar aquele amor do filho. E eles conseguiram preencher. Vejamos que lições é que essa vida, que essa história nos dá. Porque às vezes nós transformamos a mágoa, vem de uma perda, mas eles não se fecharam, eles não se trancaram, eles não pararam, porque o não perdão nos paralisa na margem do progresso. Ainda que a pessoa dê algumas passadas, mas ela está sempre patinando, ela está sempre voltando ao mesmo lugar. Mas esse casal continuou e continuou dignificando e honrando a memória do filho. O filho se multiplicou em outras crianças que ganharam afeto e carinho, que eles se preencheram de luzes de amor e de esperança. Por isso nós encontramos aqui que o perdão fala da dinâmica interna do nosso ser. É uma dinâmica. Nós movimentamos fluidos. O não perdão, o perdão, eles geram consequências. Todo pensamento de ódio ele se irradia. Então, se dentro de um lar nós temos alguém pensando no ódio, aquele ódio ele acaba contaminando os familiares, porque não pode existir alguém no lar que esteja se alimentando de ódio que não acabe também contaminando os familiares, de alguma forma afetando os seres queridos. De outro lado, se ele vai para o trabalho, se ele não carrega essa canga junto aos colegas, porque o não perdão, ele pesa, ele é uma nuvem que se estampa nos olhos e tira o brilho para se enxergar mais longe, confiando em dias melhores, trazendo essa expectativa de que se hoje a experiência ela foi nebulosa ou ela foi tempestuosa, com paciência e caminhando para frente, mais adiante nos aguarda a oportunidade de outros ou na alma, nos convidando a experiências mais felizes. Vale a pena, todos os dias, nós insistirmos no ensino de Jesus, perdoarmos tantas vezes quantas forem necessárias, até que de nós brilhe a nossa essência de amor, criada à imagem e semelhança do grande Pai. Nós agradecemos a oportunidade destas reflexões, agradecemos mais uma vez o convite carinhoso dos amigos do Centro Espírita Casa da Paz e convidamos a nos reunirmos em pensamento para fazermos a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus,
médico maior de nossas vidas, nós agradecemos por termos esse tesouro em nossas mãos, que é o teu Evangelho, no qual aprendemos que o perdão é fundamental para as nossas almas, que só o perdão pode nos trazer a saúde verdadeira, que só o perdão pode nos ligar a todas as criaturas, permitindo que entre nós possam se espalhar os fluidos do amor. E só os fluidos do amor podem nos trazer a felicidade verdadeira. Mestre Jesus, dá-nos olhos de ver, dá-nos coragem para treinarmos todos os dias, para que um dia, não tão distante assim, estejamos todos na sintonia do teu amor, estejamos, Jesus, no teu encalço, cantando com confiança e esperança, a certeza de dias melhores. Bendito sejas, Senhor, por hoje e para sempre. E assim em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui estão conosco, aqui na casa de Joana d'Arc, onde nos encontramos, pedimos permissão para darmos por encerrada a palestra desta noite. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos.